Olá, tudo bem? Deus abençoe sua vida, sua casa, a sua família. O Senhor é bom, a bondade, a misericórdia do Senhor, ela dura para sempre. E Ele é tão bom que nós estamos aqui nessa manhã novamente. Esse é o cuidado do Senhor. Eu quero que você olhe na janela. Esse é o dia que o Senhor fez para mim e para você. Por isso que nós estamos aqui, não é verdade? Esse é o cuidado do Senhor para com a nossa vida. E agora nós vamos convidar a presença do Espírito Santo de Deus, aquele que traz vida, aquele que traz paz, aquele que me mostra o caminho certo, aquele que abre os meus olhos para não tropeçar. Ah, Espírito Santo, Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo na nossa casa nesse dia. Fique à vontade, Pai, nesse café da manhã. Fique à vontade no almoço, no jantar. Fique à vontade na ida, na volta do trabalho. Senta do nosso lado, Espírito Santo, fica conosco. A Tua presença faz toda a diferença. Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo. Espírito Santo, vem neste lugar. Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo. Espírito Santo, vem neste lugar. Enche nossa vida, cura as feridas. Vem neste lugar com o Teu amor. Obrigada, Jesus, por esse novo cântico. Obrigada, Pai, por podermos expressarmos o amor pelo Senhor. Continue conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, gente. Eu amo esse novo cântico, sabe? Vou te colocar essas pedrinhas aqui, ó, para segurar o livro, porque eu tô com o ventilador ligado. Gente, eu amo o novo cântico. O novo cântico é quando você canta ao Senhor algo que está no seu coração. Quando você expressa ao Senhor o verdadeiro louvor, eu acredito que é aquele que vem da sua alma, sabe? Aquele que você abre o seu coração e você expressa o que você está sentindo ao Senhor. Isso é tão maravilhoso, não é verdade? Hoje, olha o tema da palavra hoje, gente. O tempo certo se cumprirá. Ai, 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 meu Deus do céu. Eu tenho vivido isso, gente. O tempo certo se cumprirá. O nosso Deus é um Deus que Ele promete, mas é um Deus também que Ele promete e cura. Não é igual um político que ele fala e não faz, não. O nosso Deus promete, mas Ele cumpre com as tuas promessas. A palavra dele está escrito que Ele não é o homem para que minta e nem o filho do homem para que se arrependa. Esse é o nosso Deus. E olha, hoje a palavra-chave é fé. Para que o Senhor se cumpra na sua vida o que Ele te prometeu, você vai precisar ter fé. Ele não vai falhar com a parte dele, mas para Ele agir, a sua fé que vai fazer acontecer. É crer contra a esperança, é pisar sem ver o chão, é continuar debaixo de uma palavra, debaixo de uma obediência. Se o Senhor mandou fazer, faça, porque se Ele falou, vai acontecer. Só continua, o resto é com Ele, isso aí é coisa dele. Ele faz caminho no deserto, Ele faz brotar água da rocha, Ele faz o que Ele quiser. Ele faz a água brotar no deserto, Ele faz o caminho aparecer no deserto para você. Ele limpa o caminho. Ah, mas eu sou improvável, eu não estou preparado para cumprir com o meu chamado, eu precisaria de muitas coisas na minha vida ser resolvidas. Sabe o que Deus precisa de você? Só obediência. Só você obedecer, que as outras coisas Ele coloca. Mas o meu passado? Não, o passado Ele não quer saber. Ele quer saber o que você vai fazer de hoje para frente. A partir do momento que você se coloca à disposição para Deus falar com você e te guiar você à vontade dele, aí as coisas têm que endireitar no seu caminho é Ele. Lembra daquele versículo que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Então primeiro você tem que entregar. Senhor, eu tô aqui, ó, despedaçada, lixo, pecado, tá tudo aqui, mas eu me arrependo. Eu me arrependo, eu te peço perdão e quero uma nova chance para eu continuar e fazer do jeito que o Senhor quer agora. Agora eu quero realmente fazer do seu jeito. Então pode fazer o que o Senhor quiser comigo. Aí o Senhor vai fazer o quê? Ele vai curar você. Ele vai enviar pessoas para te ajudar a ir para algum lugar, um encontro com Deus. Ele vai direcionar. Você estando na dispensação dele, ele vai direcionar pessoas para caminhar com você.
de Deus para caminhar com você, Ele vai direcionar o caminho, Ele vai te curando através dos louvores, da palavra, vai te motivar a ouvir umas pregações, ir na igreja, e aí Ele vai te curando a ler a Bíblia, porque a Bíblia lava seu coração, lava sua alma, a palavra de Deus ela lava, ela alimenta você e ela te lava. Então aí você vai começar a ler a palavra, você vai começar a conhecer a Deus, aí sim a promessa dele vai se cumprir na sua vida. Aí de repente você vai ver que as coisas vão se encaixando, as coisas que o que você consegue resolver, você resolve. O que você não conseguir resolver, há uma dívida que você fez, que você não sabe como resolver, mas você arrependeu e você não teve estrutura, não soube lidar com a situação na época, e aí agora você precisa que Deus resolva para você. Ele vai resolver, Ele vai te dar condições de resolver a situação, para ficar tranquilo. Ele já sabe o que você precisa. Não é uma situação que eu consigo resolver, um relacionamento está fazendo eu pecar. Não, aí é você que tem que abrir mão do relacionamento. Casamento não tem jeito, né? Se a pessoa está dentro de casa, vai pagar o preço por essa pessoa aí. Tá dentro de casa aí já não tem jeito mais. A não ser que se você esteja vivendo debaixo de traição e você não é obrigado a conviver com a pessoa. Mas se não tem traição, aí é só o espírito de demônio mesmo que usa da pessoa e você vai ter que lutar por essa pessoa, a pessoa que você casou. Tá? O difícil é você conviver com essas pessoas que te agridem, né? De baixo, arriscar a sua vida, aí é difícil. E também traição, aí é complicado. Ninguém consegue viver apanhando, né, gente? E nem debaixo de traição. Se é uma coisa que você tem certeza, aí você escolhe. Ou você luta por essa pessoa, ou você vai viver sozinho. Aí você escolhe. Mas que Deus vai cumprir a promessa na sua vida, Ele vai. Isso aí você pode ter certeza. Você precisa estar à disposição. Olha aqui a nossa referência. Gênesis 22, 2. Olha o que Deus está dizendo. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Olha para você ver a prova que Deus colocou a Abraão, né? Abraão, ele teve que ir lá e dar o seu único filho, Isaque, e entregar como holocausto. Mas claro que Deus é Deus misericordioso, Ele estava testando a fé de Abraão e Ele estava mostrando a Abraão que para Abraão viver as promessas que Ele tinha para ele teria que renunciar ao que ele mais amava, tudo o que precisava, até o que ele mais amava. Ele tinha que entregar para Deus. Porque às vezes Deus não está fazendo porque a gente não quer entregar aquele pecadinho de estimação, a gente não quer entregar aquela idolatria que nós temos às vezes no carro, na namorada, no namorado. A gente não quer abrir mão do nosso Isaque. Então por isso que Deus pediu Isaque para Abraão. Porque o que Deus falou para Abraão? Sai da sua terra para a terra que eu te mostrarei. Então aqui o Senhor, Ele vai provar a sua fé. Ele vai provar a sua fé. Porque quando Deus te chamar, Ele não vai mostrar para você o que Ele vai fazer. Ele vai precisar só que você obedeça. Até porque se Ele mostrar, aí você não vai usar a fé. Aí como que você vai usar a fé? Como você vai ficar em obediência? Eu já sei tudo que vai acontecer mesmo. Não, para Ele fazer na sua vida, você tem que confiar nele. Você tem que apoiar a sua confiança nele. Para você apoiar a sua confiança nele, você vai precisar realmente usar a sua fé. Então a fé é o que? A certeza das coisas não se vê, mas das coisas que se espera. Por isso que Deus pediu o Isaque para Abraão. Por quê? Porque Abraão, ele meio que era muito, meio que idolatrava Isaque, né? Ele tinha um amor muito grande por Isaque, a ponto assim, de estar se entregando totalmente a Isaque, né? Por isso, para chegar no ponto de Deus pedir Isaque, Deus tinha um motivo para isso. Deus não ia pedir Isaque se ele não tivesse um motivo. Então, para ele pedir Isaque, então Abraão talvez estava até idolatrando Isaque, né? Aí Deus pediu que ele mais era louco por Isaque, apaixonado por Isaque. Então Deus quis fazer uma prova de fé para ver se realmente Abraão estava disposto a obedecer o chamado dele, custe o que custar. E Abraão provou para ele isso quando ele levou o filho com o coração. E a gente imagina o coração de Abraão, imagina como estava o coração de Abraão, porque Deus não conta com que Isaque era o único filho de Abraão. Por quê? Porque Ismael veio porque Abraão deu um jeitinho. Ismael, ele veio de Agar, que era serva de Sara, e como Sara não conseguia engravidar, ela deu um jeitinho ali, mas Abraão, de Agar, a serva dela, deitar com Abraão. Então, por isso que Deus não contou com o filho Isaque. Ele coloca aqui que Abraão teve o único filho, porque esse era o filho da promessa, esse é o filho que realmente Deus ia dar para Abraão. Agora, o outro dele deu um jeitinho para ter o filho, mas mesmo assim Deus teve misericórdia de Ismael por ser uma semente de Abraão. Então, o que acontece? Mas o filho
filho mesmo dele era Isaac. Então, quando Deus falou para ele dar o único filho dele lá, entregar o único filho dele ali no Monte Moriá, ali no Moriá, é porque Deus queria provar o amor que Abraão tinha por ele, a ponto de abrir mão do que fosse preciso. Aí quando Abraão provou realmente que ele levantou o cutelo para sacrificar Isaac, sem saber o que Deus ia fazer, se Deus ia prover o que Deus ia fazer, aí naquela hora Deus falou: Abraão, não faça isso, olha ali o cordeiro. Aí o cordeiro apareceu, porque Deus é o Deus Jeová Jiré. Ele provê, mas ele vai provar a sua fé. Ele vai ver se realmente você está disposto a entregar tudo por amor a ele. Ele não vai usar você se você estiver debaixo da idolatria. Ele não vai usar você, confiar coisas grandes em você, se você não estiver com o coração realmente voltado para ele. Talvez o seu Isaac é um namoro que está te fazendo pecar, você, moça. Talvez você tenha um chamado de Deus na sua vida, você sente que Deus quer te usar, mas esse namorado que te obriga a ir pro motel, te obriga em aspas, né? Tipo assim, não, se você não ficar comigo, então eu vou ter que terminar, ué. Aí você, por falta de intimidade com o Espírito Santo, por falta de buscar a presença de Deus, você se submete a essa mentira de Satanás. O cara, ele fica te valorizando porque ele está te aproveitando de você. Aí sabe o que acontece? Depois você casa com um cara que já te usou de todas as formas, aí a primeira briga te chama de vagabunda. Sabe por quê? Porque você entregou para ele antes do casamento. Ele mesmo te enganou para você ir, não que ele obrigou, porque você está ali que você quer, mas ele meio que mostrou pra você que se você não ficar com ele, ele terminar com você. Aí você, por estar debaixo dessa pressão psicológica, você acabou aceitando. Aí você tá abrindo mão do seu chamado, abrindo mão do que Deus tem pra sua vida, por causa desses minutos aí de prazer que pode destruir a sua vida. Por quê? Porque às vezes, gente, a pessoa acha que vai ali deitar, vai sentir prazer e tudo, depois vai casar, vai ficar por isso mesmo. Gente, vai ter consequência. Vai ter consequência. Tá achando que é assim, a gente peca, agora eu arrependi, agora eu vou casar, então agora nós vamos ter uma vida maravilhosa junto, nós dois vamos servir o Senhor. Claro, Deus pode usar você, usar a sua história, usar a história do seu marido, sim, mas vai ter consequências. Se prepare que vai ter consequências, porque teve legalidades que foram abertas. Vai ter batalhas grandes que você vai ter que enfrentar por causa dessa legalidade que você deu antes do seu casamento. Vai ser situações que você vai ter que viver por causa disso, porque o sexo é para depois do casamento, não é para antes do casamento. Então, que você tenha sabedoria e entenda que Deus, Ele quer uma vida de santidade, Ele quer que você se entregue por inteiro. Talvez sua idolatria é um carro, talvez sua idolatria é a internet, ou talvez sua idolatria é a pornografia, que você não, isso eu não consigo entregar. Talvez a sua idolatria é um vício. Então você precisa abrir mão do que for preciso para viver as promessas de Deus. Não tem como você viver as promessas de Deus se você não entregar tudo para Ele. Para você viver as promessas de Deus, por isso a palavra hoje é fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, é o que está escrito na palavra em Hebreus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você quer agradar a Deus, a primeira coisa que você precisa ter fé. Viver as promessas de Deus é ter fé, é ter uma nova história na sua vida. Mas tem uma coisa também: depois que Abraão entregou tudo para Deus, que ele entregou Isaac era aquele mais que não abria mão por nada, ele entregou para Deus, e Deus provou a fé de Abraão. Aí depois Deus honrou tanto Abraão que ele falou: conta as estrelas do céu, se você pode contar que essa será a sua descendência. E teve uma hora, no final, Deus mandou que Abraão olhasse: olha para todos os lugares, toda a terra que você avistar, que os seus olhos avistar, vai ser seu. Olha pra você ver como que Deus honrou, Deus prosperou, Deus abençoou Abraão. Gente, não tem como escolher obedecer a Deus e perder. Como que você vai perder? Você escolher o Criador, confiar no Criador, viver as promessas do Criador, acreditar no chamado, mesmo da palavra do Senhor diz que Abraão creu contra a esperança. Você crê naquele que te chamou, sabendo que você não está vendo o chão, mas ele está mandando você pisar, você não tem condições financeiras, você está com a vida enrolada, talvez está endividado, talvez está aí precisando ficar livre desse namorado, dessa namorada que está te fazendo pecar. Talvez você esteja vivendo uma luta na sua casa, você que é casado, o seu marido, a sua esposa te perseguindo, e você fala: Deus, seus filhos no mundo das drogas, prostituição, e você, gente, claro que Deus não vai conseguir querer usar eu não consigo cuidar da minha casa, mas é você que Deus quer usar. Deus quer usar dessa história para curar outras pessoas. É claro, com a vida no altar, com o tempo de intimidade com o Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, quarto fechado, porta fechada, cara no chão, e você ali clamando, a lágrima descendo, louvor vindo, a Bíblia na sua mão, e você orando, lendo a palavra. É claro que é assim que o Senhor vai se revelar a você. Se você não tiver tempo com Deus,
Deus, intimidade, não tem como Deus revelar a você. Por isso que nós temos aqui o bom dia, boa noite, Espírito Santo, para que você tenha intimidade com o Espírito Santo, para que você venha ter força para vencer essas batalhas e para que Deus venha mostrar para você que você tem tirado da sua vida para viver as promessas dele. Aí ele vai se revelar a você na intimidade com ele, amém? Deixa eu orar pela sua vida e te abençoar. Se inscreva no canal, deixa seu like, compartilhe essa palavra e eu quero abençoar a sua vida para você viver o novo de Deus, amém? Pai, obrigada, Jesus. A tua palavra diz aqui hoje, o tema hoje dessa palavra poderosa é: o tempo certo se cumprirá. Pai, os teus filhos estão esperando um milagre, estão esperando uma resposta, mas mostra para os teus filhos, Pai, que enquanto eles não pararem tudo, enquanto eles não se entregar de verdade, não tem como a promessa se cumprir. Pai, que eles venham entregar os Isaac ao Senhor, Pai. Cada um tem um tipo, Pai, de situação que pode estar prendendo. Pode ser um vício, pode ser, Pai, uma situação, algo que não quer abrir mão, Pai, mas que eles venham entregar o que for preciso, o que estiver fazendo eles pecarem, Pai. Que ele estiver separando eles da promessa, separando eles do Senhor, que eles iam entregar como Abraão entregou Isaac. E na hora, Pai, o Senhor vai honrar, o Cordeiro vai aparecer, eles vão ter forças, Pai, o Senhor vai sustentá-los, o Senhor vai dar força emocional, força espiritual, força física para eles abrir mão desse pecado e viver as promessas do Senhor. E aí sim, Pai, a vitória vai se cumprir, a promessa vai se cumprir na vida deles. Em nome de Jesus, eu creio. Entra na casa de cada um, Pai, traz cura, libertação e transformação em nome de Jesus. Amém, gente? Que Deus te abençoe, tenha um dia abençoado, fique na paz e até hoje à noite, no Boa Noite Espírito Santo, se o nosso lindo e maravilhoso Deus permitir. Deus abençoe.